Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vim trazer mais um vídeo que é continuação do que eu tinha postado semana passada. Se você não viu, pode ver aqui nos cards, ok? E eu tinha comentado sobre intervalos musicais e hoje a gente vai ver sobre semitom, que é um intervalo específico. Você vai entender por quê. Ele é muito importante para a gente poder dar prosseguimento a esse assunto de intervalos. Então, vem comigo. E fica até o final desse vídeo, porque tem surpresa para você, tá bom? Então, começando pela definição, o que é um semitom? O semitom vai ser a menor distância, é o menor intervalo entre duas notas. Isso considerando a música ocidental, tá? Porque na música oriental a gente vai ter outras regrinhas. E como que ele vai acontecer? Aqui a gente tem exemplo de instrumentos de tecla, e inclusive em 2023, com a chegada do MSA, todo mundo vai ter que aprender, né, como que funciona um instrumento de teclas, qual a lógica, não como tocar, mas como funciona a disposição das notas musicais, porque ele é bastante visual e esse assunto de intervalos fica melhor ainda de entender, ok? Então, aqui no instrumento de teclas, como que vai funcionar? Vamos ver. Se eu tenho aqui, por exemplo, a nota começando no Fá natural, que pega a tecla branca, logo em seguida, se eu quiser chegar ao próximo intervalo de um semitom, eu preciso caminhar, por exemplo, para essa tecla preta. Então, a regra é a seguinte: de uma branca até a próxima preta, a mais próxima que tiver, a gente vai ter um intervalo de semitom, e vice-versa, tá? Se eu tiver também partindo de uma tecla preta e quiser formar um semitom, eu vou para a próxima tecla branca. Isso eu posso avançar ou retornar, ok? Se eu avançar, é uma coisa, se eu retornar é outra, e a gente vai ver como que vai funcionar isso. Quando a gente avança um semitom, ou seja, a gente caminha para a direita, tá? Isso no instrumento de tecla. A gente caminha para a direita, a gente avança um semitom. Então, a gente está considerando que a gente colocou naquela nota um sustenido, que é um acidente. Esse acidente vai indicar para a gente exatamente isso, que a gente avançou um semitom. Enquanto que, se a gente retorna, porque isso também é possível, se a gente retornou um semitom, a gente colocou o quê? Um acidente bemol naquela nota, indicando exatamente isso. Esse retorno de um semitom para a esquerda, ok? E esses acidentes, eles vão auxiliar no melhor entendimento na partitura, tá, que você estiver lendo, e eles acontecerão antes da nota que vai ser modificada, tá? A gente vai ver um exemplo. Então, só fixando na mente. O sustenido, que é esse hashtag, né? Antigamente o povo falava mais que era jogo da velha, mas hoje em dia é o tal do hashtag. Ele vai elevar, ele vai subir um semitom, enquanto que o bemol, ele vai abaixar um semitom. Isso influencia também na altura musical, ou seja, as notas com sustenido, elas ficarão um pouco mais agudas do que a nota original, enquanto que as notas com bemol ficarão um pouco, lembra, é a menor distância, então essa distância é pouca, muito pouca, mas ela vai acontecer o quê? Vai ficar um pouco mais grave do que a nota original, tá? E na partitura, como que isso vai acontecer? Aqui, em cada compasso, eu tenho a nota original e logo em seguida a nota modificada. Se eu tenho aqui primeiro compasso, o Mi natural, ele acontece na tecla branca, né? O Mi bemol, lembra, ele abaixou um semitom, então ele vem para a tecla preta logo antes dessa tecla branca que é o Mi. O Mi bemol, então, vai ficar bem aqui, né?
nessa tecla preta. E olha, o bemol, ele tá vindo bem um pouquinho antes da cabeça da figura que está localizada na região do Mi, ok? Então, o acidente sempre vem logo antes dessa nota que será modificada. Mesma coisa vai acontecer com o sustenido, que é o Fá sustenido, né? Primeiro a gente tem o Fá natural, que é o original, que é a tecla branca. Logo em seguida a gente tem o Fá sustenido, que seria o quê? O sustenido, ele vai aumentar um semitom, né? O sustenido, ele vai aumentar um semitom. Então, ele ficará o quê? Mais para a direita, né? É a tecla preta logo depois dessa tecla branca do Fá. Ele será o Fá sustenido. O Sol natural e o Sol bemol. O Sol natural é a tecla branca. E o Sol bemol? Onde que ficaria? Isso aí. Ficaria na tecla preta logo antes dessa branca, né? Engraçado que, perceba que o Fá sustenido e o Sol bemol ficam no mesmo lugar. Guarda essa informação, que ela vai ser muito importante. O Lá sustenido, mesma coisa. Eu parto do Lá natural, que é a tecla branca. Sustenido, ele vai subir. Então, ele será a tecla preta logo depois, para a direita da tecla branca, ok? Mesma coisa acontece o Si. O Si, ele já vai retornar, porque ele está em bemol, né? Eu tenho aqui o Si natural, que é a branca, e o Si bemol, que é logo antes. Então, ó, aconteceu também de Lá sustenido e Si bemol coincidirem no mesmo lugar. Guarda essa informação. E agora, se eu tiver já um Dó sustenido e eu quiser retornar ele para o Dó natural, é só eu deixar desse jeito? Não, porque dentro de um compasso, quando uma nota acontece primeira vez alterada, todas aquelas outras notas serão alteradas automaticamente dentro daquele mesmo compasso. Então, esse Dó sustenido aqui, ele aconteceu primeiro. Essa próxima nota Dó, que não tem nada escrita, ela já está embutida a seguinte informação, que ela também será sustenida. Então, se eu quiser deixar ela natural, eu preciso de um outro acidente. E não vai ser o bemol, tá, gente? Muitos podem falar assim, se eu estou no sustenido aqui, se eu quiser retornar, eu estou abaixando, então eu coloco um bemol. Não, vai ter um outro acidente que vai justamente dar essa ideia de retornar ao original. Esse acidente será o B quadro. Sim, o B quadro é um acidente, tá, gente? Muita gente não considera ele como acidente, mas ele é um acidente. E ele é desse formato aqui, e ele vai fazer justamente isso, anular acidentes. Então, se eu quiser retornar a nota ao seu estado original, vamos dizer assim, eu coloco um B quadro na frente dela, tá? Indicando que ela vai tirar aquilo que tinham colocado nela, aqueles acidentes antes colocados nela. Ó, o Mi bemol. Ele Mi bemol, mas eu quero que ele volte a ser natural. Então, eu coloco o B quadro. Ele vai voltar a acontecer na tecla branca. O Fá sustenido, mesma coisa. Se eu quero que o Fá volte a ser natural, é só colocar o B quadro, ok? Então, isso vai acontecer sempre quando você já tiver de cara uma nota alterada e quiser retornar ela ao seu estado original. Tá, aí você deve estar se perguntando. Gabriela, onde fica o Mi sustenido, o Fá bemol, o Si sustenido e o Dó bemol? Percebam aqui no teclado que sempre quando a gente está se tratando de semitons, a gente trabalha com teclas pretas, né? Só que percebam, entre as notas Mi e Fá, Si e Dó, não existe tecla preta no meio delas. Isso acontece por quê? Porque entre essas notas, a gente já tem um intervalo, que é um semitom naturalmente.
Não precisa, então, de um acidente para indicar que eu tenho um semitom que ocorre entre a nota Mi e Fá, vice-versa, e entre a Si e a Dó, e vice-versa, indo e voltando, tá, gente? Não precisa. Automaticamente, se eu tiver um intervalo entre essas duas notas, né, Mi, Fá e também Si, Dó, já está embutido a informação de que são semitons. Tem um intervalo de semitom entre elas. Portanto, onde que ficaria o Mi sustenido? Coincide de ser justamente no Fá. O som é o mesmo, tá? Então, o som é o mesmo. Mi sustenido e Fá, o som é o mesmo. A região é a mesma. Fá bemol e Mi também, mesma coisa. Interessante, né? Como que uma nota pode ter dois nomes? Olha a informação aí. Mesma coisa acontece. Si sustenido, ele será o próprio Dó, ok? Não tem tecla preta entre eles. Então, como já tem esse semitom implícito, o Si sustenido será o próprio Dó, tem o mesmo som. E o Dó bemol é o próprio Si, ok? Interessante, né? Mas aí, outra pergunta. Se a distância entre Ré e Ré sustenido é de um semitom, qual será, então, a distância entre Ré e Mi? Vamos ver, então, qual seria essa distância, né? Se a gente estava analisando só distâncias, por exemplo, pequenas, entre Ré e Ré sustenido, é semitom. Ré sustenido até o Mi, outro semitom. Olha só. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Entre uma e outra, Ré e Ré sustenido é um semitom. Entre o Ré sustenido e o Mi é outro semitom. Então, eu posso dizer que eu tenho dois semitons? Sim. A distância entre Ré, a nota Ré, até chegar no Mi, são dois semitons. Mas a gente também pode nomear da seguinte forma: se eu tenho a soma de dois semitons, eu chego a um resultado de um tom. Olha essa palavra, semitom. Semi, esse prefixo semi, significa metade. Se eu junto duas metades, eu tenho um inteiro, certo? Semitom mais semitom, um tom. Então, eu posso dizer que entre Ré até Mi, o intervalo de Ré até o Mi tem dois semitons, sim. Ou também eu posso falar que esse intervalo tem um tom de distância, tá? Isso é bem interessante. E aí, outra coisa, se eu tenho um intervalo de um tom, tem algum acidente que represente esse intervalo, já que a distância de semitons tem os acidentes, né, para mostrar para a gente na partitura que a gente vai ter esse intervalo pequeno. Mas vai ter algum que represente o tom? Tem sim. Quais são eles? O dobrado sustenido e o dobrado bemol, tá? O dobrado sustenido, ele vai elevar um tom. Olha, se o sustenido eleva meio tom, um semitom, o dobrado sustenido, dobrar duas vezes, ele vai elevar duas vezes um semitom. E a gente viu que duas vezes semitom é um tom, ok? Dobrado bemol é a ação ao contrário, né? Se um bemol abaixa um semitom, dobrado duas vezes. Dobrado bemol vai abaixar duas vezes um semitom. Ou seja, vai abaixar um tom. Então, sempre que a nota tiver um desses acidentes, lembra que vai se tratar de tom. Vai se tratar de modificar dois semitons, ok? Subindo ou descendo. Aí, eu quero ver se você realmente prestou atenção na aula hoje, valendo o PDF dessa apresentação que eu fiz aqui. E a seguinte pergunta que eu te faço: o Lá dobrado bemol vai coincidir com o som
de qual nota? Quem responder primeiro, eu vou mandar o PDF dessa aula, ok? Então, deixa aqui nos comentários, quero ver quem vai acertar essa resposta. Se você gostou, não deixa de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com quem está precisando revisar esse assunto. Lembrando, próxima semana eu vou explicar justamente o que acontece quando eu tenho o mesmo som que pode ser nomeado de jeitos diferentes. Então, não perde, que você vai gostar de saber. Até a próxima!